Flamenguista não tem um dia de paz sequer nessa vida, mano. Flamenguista não tem um dia de paz sequer. Tá vendo aqui, ó, o Pedro aqui? Pois é, nação. Segundo informações do GE, o Pedro foi barrado do jogo de amanhã contra o São Paulo. É isso mesmo, no retorno do Flamengo ao Campeonato Brasileiro, né, que enfrenta o São Paulo nesse sábado, Pedro está barrado desse jogo, não foi relacionado e não será relacionado para essa partida. Segundo o GE, né, nação, o técnico Felipe Luiz e a sua comissão técnica estão insatisfeitos com a participação do atacante nos treinamentos. É isso mesmo, daqui a pouco eu trago essa informação para você. Vou trazer também para vocês a provável escalação do Flamengo. Vou trazer também informação sobre Matheus Gonçalves. Flamengo espera receber propostas por Matheus Gonçalves. Tem também informação, né, sobre o calote do Internacional na compra do Thiago Maia. Flamengo tenta receber esse dinheiro do calote do Internacional, né? Tem também o Flamengo enviando proposta de renovação para o técnico Felipe Luiz. Essa e muito mais informações para vocês aqui no canal Wesley Fla 12. Tô meio triste, cara. Tô meio triste mesmo, tô meio desanimado com tudo isso que vem acontecendo no Flamengo. Muito desanimado. Vocês viram aí, vocês veem que meus vídeos é sempre lá pra cima, animado, sorrindo, zoando, fazendo alegria. Meus vídeos são alegres. Mas sinceramente, cara, tem umas informações que vazam no Flamengo que desanima a gente, mano. Me desanima. Tem muito aí influenciador, youtuber, que adora quando tem crise no Flamengo. Eu não gosto, mano, porque em primeiro lugar vem o Flamengo. Crise no Flamengo dá audiência, eu sei que dá audiência a crise no Flamengo. Mas, cara, eu não quero ver crise no Flamengo. Eu quero ver o Flamengo vencendo, Flamengo campeão, Flamengo ganhando todo mundo. É isso que eu quero, esse é o Flamengo que eu quero ver. Não esse Flamengo aí, cara, que vaza informação direto, mais uma informação vazada do GE. Eu custo acreditar nessa informação ainda, cara. Eu vou passar para vocês essa informação, mas eu custo ainda acreditar nessa informação. Eu vou esperar o Flamengo se pronunciar sobre isso. Vou esperar o pronunciamento do Flamengo. Até agora não saiu ainda, que eu estou gravando esse vídeo para vocês, agora às 3 horas da tarde. Ainda não saiu o pronunciamento do Flamengo. Mas olha só essa informação, cara. O Flamengo vai jogar contra o São Paulo amanhã e o seu principal atacante é barrado. É barrado pelo técnico e a sua comissão técnica. Pois estão insatisfeitos, né? Segundo o GE trouxe essa informação, o técnico Felipe Luiz e a comissão técnica dele estão insatisfeitos com a participação do atacante Pedro nos treinos. Segundo a informação, Pedro está fazendo corpo mole nos treinos. Será que isso é verdade? Será que isso procede, mano? Eu custo acreditar nisso, mano. Sinceramente, isso foge da realidade pra mim. Será que Pedro tá fazendo corpo mole nos treinos? Será que após essa polêmica toda envolvendo o José Boto, né? Dizem que foi o José Boto que vazou, né? Dizem que foi o José Boto que vazou a informação para o jornalista Mauro César, que o Flamengo estaria disposto a vender o Pedro por 15 milhões de euros. Será que essa informação desanimou o Pedro? Será que foi isso e o Pedro tá treinando desanimado? Será que é isso, mano? Eu ainda custo acreditar nessa informação, cara. Vou trazer logo em primeiro lugar essa informação para vocês, essa informação do Pedro. Só que antes de tudo, peço a você aí, a você que assiste aqui o canal Wesley Fla 12 e ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada. Deixa o like aí também, acione o sininho da notificação. Daqui a pouco eu trago também para vocês a provável escalação do Flamengo e muito mais informações para vocês. Tô aqui, hoje não é aquele Wesley que vocês estão acostumados a ver aqui no canal Wesley Fla 12, é um Wesley mais desanimado. Sinceramente, tô desanimado com essas informações, com esses vazamentos que vem do Flamengo, mano. Se for verdade isso, que Pedro foi afastado do jogo contra o São Paulo porque não está se entregando nos treinos, cara, sinceramente, mano, o que tá acontecendo com o Flamengo? Vai virar uma briga danada, ó, vai ser torcedores torcendo para o Pedro e outra parte torcendo para Felipe Luiz. Vai ser um divisor aí, cara. Vai dividir a torcida. Vai ser torcida pedindo Pedro para mandar o Pedro embora, já que ele tá fazendo corpo mole nos treinos, e outra parte da torcida pedindo para Felipe Luiz ir embora. É o que vai acontecer no Flamengo, é isso, mano. Vai dividir a torcida. Vamos aqui para a informação, né, nação? Vamos para a informação do Pedro.
É informação aqui do GE. Olha só aqui, o atacante Pedro não estará à disposição do Flamengo para o confronto contra o São Paulo nesse sábado, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A ausência do camisa 9 se dá por decisão da comissão técnica, que optou por não escalá-lo para a partida. Segundo o GE, né, a Felipe Luiz e a sua comissão técnica estão insatisfeitos com a participação do atacante Pedro nos treinamentos. É isso mesmo, a informação é essa. É que o Pedro está fazendo corpo mole nos treinos. A informação é essa. Mas de onde que veio essa informação? Quem falou com o GE, mano? Quem é que tá vazando essas informações no Flamengo, mano? Eu custo acreditar que alguém da comissão técnica de Felipe Luiz vazou essa informação. Eu custo acreditar nisso, sinceramente. Tem uma foto do Pedro hoje, do treino de hoje. Esse treino que tá passando aí não é de hoje, esse treino aí do Pedro aí não é de hoje. Olha só, tem uma foto do treino de hoje. Olha só, olha, coloca aí. Olha só o Pedro como é que tá sorridente, cara. Olha o Pedro como é que tá feliz no treino aí, mano. Cara, por isso que eu custo acreditar nessas informações. Eu custo acreditar, eu vou esperar o Flamengo trazer essa informação. Se o Flamengo vai trazer alguma nota falando sobre isso, mano. Pois custa acreditar. Olha o Pedro como é que tá feliz aí no treino, rindo à toa, mano, no treino. Ele e o Jorginho aí na foto aí. Essa foto é de hoje, é do treino de hoje. E agora, à tarde, chega a informação que Pedro está barrado da partida contra o São Paulo. Um jogo importantíssimo do Flamengo, que vale a permanência do Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. E Pedro é o nosso principal atacante. Será que Pedro realmente está fazendo corpo mole nos treinos? Será que é isso? Será que realmente está acontecendo isso? Não dá para me cravar para vocês, pois eu não estou lá vendo os treinos, infelizmente. Ou será que é outra coisa? Será que o Pedro desanimou após esse vazamento aí de informação que o Flamengo pretendia vendê-lo por 15 milhões de euros? O Flamengo estava querendo alguém para comprar o Pedro, que Felipe Luiz não gosta muito das características do Pedro. Cara, sinceramente é difícil, cara. Fica difícil. Cadê o profissionalismo do Flamengo? A diretoria, o BAP, tem que intervir nisso aí. BAP, sai do ar-condicionado, BAP. Sai do ar-condicionado. O BAP tem que participar mais, mano. Eu deixei lá o José Boto no comando de José Boto. Cara, quem cuida da casa é o patrão, mano. Quem cuida da empresa é o patrão. Então, BAP, sai do ar-condicionado, vá assistir os treinos do Flamengo, vai participar mais do dia a dia do clube que você é presidente, BAP. Criticou tanto o Landim, criticou tanto o Marcos Braz. E cadê você agora, BAP? Porra, velho. Pelo amor de Deus, cara, eu fico pé da vida com isso que acontece no Flamengo, mano. Eu fico pé da vida com isso, cara. E é o seguinte, nação, vamos aguardar, né? Vamos aguardar um pronunciamento do Flamengo. Tô aguardando o pronunciamento do Flamengo pra ver o que tá acontecendo, mano. A gente tem que saber o que tá acontecendo lá dentro do Flamengo. Tá virando uma bagunça já, cara. Tá virando uma bagunça. E eu falei, vai acabar dividindo a torcida. Vai acabar dividindo a torcida. Uma parte vai ficar do lado do Pedro, outra parte vai ficar do lado do Felipe Luiz. Isso não é bom para o Flamengo, mano. Cara, bem que Jorge Jesus falou, o próprio Flamengo é o inimigo do Flamengo. As próprias pessoas que estão dentro do Flamengo são os inimigos do Flamengo. Jorge Jesus, quando saiu do Flamengo, falou isso. E é dito e certo, mano. É dito e certo. Entra diretoria, sai diretoria e parece que continua a mesma coisa, cara. A mesma bagunça. E eu achando que tava profissionalizando o Flamengo, mano. E continua essa bagunça, vazação de informação, um tal de vazamento de informação que não para nunca, cara. Pelo amor de Deus, mano, pelo amor de Deus. É o seguinte, nação, já vou trazer pra vocês a provável escalação do Flamengo, né? Flamengo que Felipe Luiz fez o último treino hoje, né? Fez os últimos ajustes para colocar os 11 titulares e eu achando que Pedro seria titular hoje. Seria bom, cara, seria bom que se isso fosse uma pegadinha. Seria bom se isso fosse uma pegadinha para pegar esses vazamentos, né? Vaza uma informação falsa de propósito. De propósito, só para pegar esses X9s aí, que fica aí, e uma pegadinha.
uma pegadinha com o GE, uma pegadinha com esses caras aí, mano. Deveria ser uma... Tomara... Cara, eu rezo a Deus que fosse uma pegadinha, mas eu acho que não vai ser. Deveria ser uma pegadinha, cara, pra vazar uma informação falsa, depois chega lá na hora do jogo, Pedro entra em campo. Já pensou se fosse isso, cara? Seria bom demais, né? Seria bom demais, né, nação? E é o seguinte, galera, Felipe Luiz que fez o último treino, os últimos ajustes, né, para enfrentar o São Paulo amanhã. Flamengo que tem que vencer, né, para manter a liderança, para não ficar dependendo de ninguém. Flamengo precisa vencer para ganhar uma gordurinha, né, ganhar uns pontos a mais aí, ganhar uma gordurinha no Campeonato Brasileiro. Flamengo que deve vir com Rossi no gol, né, deve vir com Rossi no gol. Wesley ou Varela na lateral direita, ainda é dúvida. O Wesley que está em negociação com a Roma da Itália, já fechou até salário, tempo de contrato e tudo mais com a Roma, então tem que aguardar, não sei se o Wesley vai jogar ou não. Então, Rossi no gol, Wesley ou Varela na lateral direita, a zaga deve ser composta por Léo Ortiz e Léo Pereira, Alexandro na lateral esquerda, meio de campo, De La Cruz, Jorginho e De Arrascaeta. No ataque, com a falta de Pedro, né, deve ser Luiz Araújo na ponta direita, Cebolinha na ponta esquerda e o Plata de falso 9. Plata que já falou que gosta de jogar de falso 9. O Plata já deu a entrevista falando que gosta mais de jogar como falso 9, como atacante centralizado. Ele mesmo que falou. Então o Flamengo pode vir no ataque, né, com Luiz Araújo na direita, Cebolinha na esquerda e o Plata centralizado. No meio de campo, De La Cruz, Jorginho e Arrascaeta. Na zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira. Lateral esquerda, Alexandro. Lateral direita, Wesley ou Varela. E no gol, o goleiro Rossi. Essa deve ser a provável escalação do Flamengo que entra em campo amanhã contra o São Paulo. E é o seguinte, nação, peço a você, olha só, mais informações, mas eu vou pedir a você que está assistindo aqui agora, deixa o like, nação, deixa o like aí, que ajuda bastante, valeu? Vou trazer mais informações do Flamengo para vocês, olha só aqui, ó. Vou falar, né, do calote do Internacional, que continua dando no Flamengo calote, né, do Thiago Maia, o volante que foi vendido, ó, desde o ano passado até hoje nada. Olha só aqui, ó, o Flamengo cobra 8 milhões do Internacional, né, por Thiago Maia e recusa parcelamento. É isso mesmo, nação. Olha só aqui, ó, Flamengo e Internacional vive um impasse fora de campo envolvendo a dívida de 1,25 milhão de euros, cerca de 8 milhões de reais, referente à compra de Thiago Maia. O rubro-negro já acionou o CNRD em movimento em novembro de 2024, após o Inter não pagar nenhuma parcela do valor acordado pela aquisição dos 50% dos direitos do volante. O clube gaúcho pediu o parcelamento da dívida, né, em 10 vezes, alegando dificuldades financeiras por conta da tragédia climática do Rio Grande do Sul, mas teve o pedido recusado. Olha só, o Flamengo falou que recusou porque contestou o argumento do Inter, destacando que o contrato foi assinado 2 meses após a tragédia e que o Inter arrecadou cerca de 135 milhões de reais em vendas no mesmo período. Arrecadou mais de 135 mil reais e não pagou nenhuma parcela. Além de seguir investindo em reforços, como a oferta que fez recentemente de 21 milhões de reais por Alan Rodrigues. É isso mesmo, o Inter não tem dinheiro para pagar o Flamengo, mas tem dinheiro para contratar jogadores. É isso aí. O processo está parado desde março e deve voltar à pauta da CNRD nos próximos meses, enquanto os valores continuam acumulando juros e empilhando, né, a tensão entre os clubes que se enfrentam nas oitavas de final da Libertadores, né, nação? Junho, julho, agosto, no mês que vem, mês de agosto, né, Flamengo enfrenta o Internacional, que deve utilizar o Thiago Maia, deve colocar o Thiago Maia em campo contra o Flamengo, mesmo sem pagá-lo, mesmo sem pagar. Contratou o Thiago Maia do Flamengo, não pagou e vai usar contra o Flamengo do mesmo jeito. É inadmissível isso aí, né, cara? É inadmissível. E olha só, nação, Flamengo aguarda propostas por Matheus Gonçalves, que perdeu espaço no time profissional. Informação aqui, né, do repórter Léo José, coluna do Fla, do jornalista. O Flamengo está disposto a negociar o Matheus Gonçalves. O jogador de 19 anos não vem recebendo oportunidades do técnico Felipe Luiz e pode ser o próximo a deixar o clube. A comissão técnica sabe do potencial técnico do jovem, mas vê ele atrás dos concorrentes na posição.
Matheus Gonçalves fez apenas 13 jogos, 2 como titular, pelo time profissional na temporada, né? E marcou 2 gols pelo time profissional do Flamengo, hein, nação? Olha só, o Flamengo coloca Matheus Gonçalves à venda praticamente, né? Tá aguardando propostas pelo meia atacante. Matheus Gonçalves que entrou ontem em campo, né, pelo Sub-20 e marcou 2 golaços, hein? 2 golaços. Uma pena, né, que ele não tem... Uma pena que ele não tenha oportunidades no Flamengo, né? E vai acabar deixando sim o Flamengo, infelizmente. E agora, nação, o Flamengo envia proposta de renovação para Felipe Luiz. O Flamengo enviou uma proposta de renovação de contrato até o fim de 2027 para o técnico Felipe Luiz. O atual vínculo do treinador se encerra no final da temporada. As conversas já haviam acontecendo, né? Mas sem pressa de ambas as partes. A negociação foi tomada após a Copa do Mundo de Clubes e a proposta já está nas mãos do técnico Felipe Luiz. Informação aqui do GE. Felipe Luiz que pode renovar, né, nação? Até dezembro de 2027. É isso mesmo, vamos aguardar, né? E vamos aguardar também tudo sobre essa informação de Pedro, né? Que foi, segundo o GE, foi afastado do jogo de amanhã contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro, infelizmente, né, nação? E é o seguinte, galera, peço a você aí que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada, deixa o like aí também e acione o sininho da notificação, valeu? Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão, valeu, galera, fui!